Bom, nós damos início agora então mais um episódio aqui, né? Mais um Café mais Bíblia do livro do Apocalipse. Na última aula nós estávamos falando sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve e Daniel então estava assim falando com o rei, né? Sobre o que ele havia sonhado. Então vamos ver a continuação, versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente, tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Aqui, Daniel, capítulo 2, do versículo 29 ao 33. Então, nós vimos aí, né, na imagem, que a cabeça era de ouro puro, né, os peitos e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel, ele continua, né, então falando ao rei, contando o sonho do próprio rei, ele continua e ele diz então: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Né? Então, nós vimos aí mais ou menos a imagem da pedra que se soltou sem o auxílio de mãos, né? E atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu te tem dado domínio, poder, força e glória nas tuas mãos. Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Né? No caso, o rei seria a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, e em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro, isso aqui já foi, isso aqui já foi, de novo repetindo. 1, 2, 3. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo que despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Daniel 2, do 36 ao 40. Bom, então nós vimos aí que fala o sonho que Nabucodonosor teve, estava falando dos reinos, né? O primeiro reino, com a cabeça de ouro, seria a Babilônia. O segundo, a Média Pérsia. Em terceiro, a Grécia. E em quarto, a Roma. Nós vamos ver aqui, né, os tempos em que aconteceram. Babilônia, que teve o seu reinado de 603 a.C. a 539 a.C. A Média Pérsia reinou de 539 a.C. a 330 a.C. A Grécia de 330 a.C. a 68 a.C. e Roma de 68 a.C. a 476 depois de Cristo. Mas aí vem a questão, e os pés que eram misturados, o que significa? Vamos ver a seguir. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro. Embora tenhas visto o ferro misturado com o barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será parte forte e parte frágil.
E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel, capítulo 2, versículos 41 a 43. Então, nós vamos ver aí que há um outro reino, né? Nós já vimos que havia a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, a Roma, e também no sonho fala, então, de um reino dividido. E vamos ver aqui a seguir. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão de pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Bom, aí nós vamos ver aqui que os judeus eles concordam, conosco que essa passagem só pode ser entendida como sendo o reino eternal de Cristo. Eles não negam que o sonho dado ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, apontava para o reino de Cristo. O fato de ainda estarem esperando o seu Cristo é onde eles diferem de nós cristãos. Isso quem falou foi João Calvino, um teólogo cristão francês, que teve uma grande influência durante a Reforma Protestante no século XVI. Ele é um grande nome aí da teologia, João Calvino, onde tem a área dos calvinistas. Então, os judeus também, por mais que eles não acreditam, aqueles que ainda não acreditam que Jesus era o Messias, eles ainda assim, eles concordam que essa passagem era realmente referente ao reino eternal, de Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vimos Jesus também dizendo, também eu, Jesus, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu trouxe este versículo? Aqui nós vemos que a pedra, que derrubou a todos aqueles reinos que nós vimos no sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, a pedra era Cristo, Aqui nós vemos Jesus falando para Pedro, Onde aqui o catolicismo acredita que essa pedra, no qual fosse edificada a igreja, seria o próprio Pedro, mas não. Jesus estava se referindo a ele, Também eu, Jesus, te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele estava falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. E esta pedra é a mesma pedra que destruiu a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor. Então, nós vemos aí a confirmação de Jesus falando que ele seria a pedra que colocaria por terra, então, essa estátua. Nós temos também outro versículo que fala sobre esta pedra, que está em Marcos, capítulo 2, versículo 10, que diz: ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra principal, a angular, Também vimos lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Também vemos em 1 Pedro 2 e 4 que diz: chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, ou seja, falando de Jesus, Então, esse foi o sonho e foi já algo dado sobre o que aconteceria nos últimos dias, que Jesus voltaria. Então, nós vamos agora ver os últimos dias de acordo com a Bíblia, desde a primeira vinda de Cristo, que foi no passado, e até a sua volta, que será no futuro. Então, nós vamos ver, então, os últimos dias de acordo com a Bíblia. Aí tem uma imagem que você vê, primeira vinda de Cristo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo. Continuar o estudo, aí está uma imagem melhor, para você ver aí a primeira vinda de Cristo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo.
Nós agora vamos passar num ponto em que nós vimos que Jesus ele estava com os discípulos e ele estava falando com eles, ensinando eles, quando de repente ele anuncia a destruição do templo. Jesus os leva então ao Monte das Oliveiras, né, e fala sobre isso, né? Nós vimos aqui o sermão profético de Jesus, que seria a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo. A destruição do templo. Bom, a destruição do templo já aconteceu, né? Então, nós partimos para o próximo ponto, vendo que seria o princípio das dores. Mas na época, quando Jesus fala isso, a destruição do templo ainda não havia acontecido. Então, você imagina o choque que deu na mente dos discípulos quando Jesus anuncia a destruição do templo. Para nós, né, que já sabemos que o templo foi destruído, não causa tanto impacto. Mas após a destruição do templo, então, viria o princípio das dores. Vamos ver aqui em Mateus 24:1 diz: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus diz: vocês estão vendo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus estava então, né, falando da destruição do templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos eles ficam preocupados, né, agora com essa revelação da destruição do templo. E Jesus, então, começa a ensinar eles o que viria a seguir. Nós vamos ver aí as perguntas que eles fizeram, né? A pergunta dos apóstolos, né? Nós vamos ver aí. Então, a pergunta dos apóstolos: quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Essas perguntas, então, começaram a assolar o coração dos apóstolos e Jesus começa, então, a explicar. Nós vamos ver aí, então, agora o próximo passo, o princípio das dores. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então Jesus já está aqui ensinando os discípulos para que eles fiquem atentos aos sinais, para que eles possam saber quando será o princípio das dores. Jesus ele segue dizendo, né? Olha, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, pestes, em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tudo isso será o princípio das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu coloquei aí sobre o princípio das dores, né? Nós fizemos aí, então, 11 pontos na qual nós vamos ver só sobre o princípio das dores, né? Está aí marcado, se você quiser anotar, vai ser interessante você anotar aí, então, esse segmento na qual nós vamos falar passo por passo, cada um, para entender o que Jesus estava falando aos discípulos e também, claro, a nós. Então, nós vamos ver aí o princípio das dores, na qual foi aqui elaborada apenas 11, né? Que já são bastante impactantes. Se você quiser anotar, você pode anotar aí, nós vamos falar um por um. Nós vamos começar, então, no princípio das dores, né? Seguindo aí com os 11 itens.
E Jesus disse isso há mais de 1900 anos, né? E depois que ele falou isso, nós vamos ver o que tem acontecido, né? Então vamos aí ver falsos cristos, né? O primeiro item aí da nossa lista, falsos cristos. Em Mateus 24:5 diz: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o significado, significa Messias ou ungido. Então, se você quiser deixar anotado aí, Cristo é igual Messias ou ungido. Já no ano 44 depois de Cristo, surgem falsos mestres, né? Falsos messias, e até mesmo registrados na palavra já surgiram falsos cristos, e nós vamos ver isso então, o que acontece a seguir, né? Ó, em Atos capítulo 5 e 36 já fala aqui, né, de um falso Cristo que aparece até mesmo na palavra. Há algum tempo apareceu Teudas, né, reivindicando ser alguém a cerca de 400 homens que se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Isso foi no anos, né, como nós vimos ali, foi logo após, né, 44 depois de Cristo. No ano 132 depois de Cristo, aparece o Filho da Estrela, falado por Bar Kokhba. Ele foi criado em Jerusalém para comemorar a proclamação da independência da Judéia, né? Isso é um tetragrama de Bar Kokhba, né? O Filho da Estrela foi um líder judeu que comandou a terceira revolta judaica contra o Império Romano, ocorrido de 132 a 135 depois de Cristo. Ele também se dizia Messias, né? Nós vamos ver aqui várias pessoas, vários falsos cristos, né? Falsos messias. Ano 440 depois de Cristo. De acordo com o Talmud, o Messias seria esperado em 440 depois de Cristo. Nesta época surge um novo candidato em Creta. Ele denominou-se Moisés e prometeu liderar o seu povo, levando de volta a Palestina. Então, nós vemos aqui alguns vestígios arqueológicos em Creta, na ilha da Grécia, né? A imagem está um pouco difícil de ver, mas se você pesquisar aí no Google, você vai ver que tem aí as imagens de Creta, onde surgiu este homem, né, que se denominou Moisés, dizendo que levaria o povo de volta à Palestina. Ano 610 depois de Cristo. Aparece aí um profeta muito conhecido, né? Profeta Maomé, que ele aparece recitando o Alcorão em Meca, né? Isso no século XV. Essa gravura aqui é do século XV. Maomé é muito conhecido, né? O profeta Maomé, no qual traz a linha dos muçulmanos, onde eles seguem piamente o Alcorão. Então, também foi mais alguém que se denominou um alto Cristo, né? Um falso Cristo. Nós vamos ter agora uma sequência de falsos cristos, mas isso vai ficar os próximos para a próxima aula, né? Nós queremos encerrar aqui, deixando você com gostinho de quero mais. Na próxima aula nós vamos ver vários falsos cristos que já apareceram e com certeza não serão os últimos, com certeza aparecerão muito mais, porque é a palavra de Deus se cumprindo e nós temos que estar alertas, porque isso Jesus falou que quando isso acontecia, seria o princípio das dores. Então, realmente nós estamos passando pelo princípio das dores, ou seja, uma mulher quando está grávida e começa o princípio das dores, ela começa a ter contrações, né, de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, e a partir que o tempo vai passando, vai diminuindo, daqui a pouco ela começa a ter contrações de 4 em 4 horas, daqui a pouco 3 em 3, 2 em 2, 1 em 1, 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, minuto a minuto, até a criança nascer. Não é diferente, a volta de Jesus acontece como um princípio das dores. Naquela época as coisas aconteciam bem distantes uma das outras. Nós vamos ver na próxima aula que isso acontece bem perto uma das outras. Mas eu não quero entrar muito e deixar você
esperar para a próxima aula e eu conto com a sua participação. Clica aí se você está gostando, inscreve aí no canal, dá um joinha e até a próxima aula. Terminando, encerrando aqui dizendo que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.